Emoções versus doenças físicas. É possível? Sim. A medicina oriental, a medicina ocidental já consegue comprovar que as emoções, através das doenças psíquicas e psicossomáticas, geram em todo o organismo, desencadeiam em todo o organismo uma série de situações que podem sim gerar doenças físicas. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com uma jovem que estava muito ansiosa porque ela estava apresentando uma dor muito forte, um sintoma de dor muito forte na região abdominal, e o médico solicitou a ela então uma biópsia, uma endoscopia. Pois bem, e ela inquieta, nervosa, precisando fazer a endoscopia, e foi providenciada a endoscopia, ela foi fazer a endoscopia, mas depois da endoscopia o médico solicitou uma amostra do sistema digestivo dela, que precisava uma biópsia. Só que a biópsia demora 30 dias. E agora ela começou a ficar extremamente nervosa, porque ela está associando, ela somatizou, que ela pode ter um câncer. E ela não fez um diagnóstico. O médico somente pediu uma amostra do sistema dela, digestivo, para que ele pudesse fazer o melhor diagnóstico do prognóstico daquilo que ele estava, daquilo dos sintomas que ela estava apresentando, para ele ter um melhor diagnóstico. Mas esta jovem, extremamente ansiosa, começou a intensificar, ela começou a somatizar. E ela disse que estava já entrando em pânico, a ponto do esposo dela chamar o sistema de urgência e emergência para levar ela para um hospital. E eu comecei a conversar com ela assim, calma, respira, tenha calma, eu vou explicar para vocês algumas coisas, fica calma. Você não pode somatizar, fazer com que o seu cérebro diga que você tem câncer, calma. E aí eu já comecei a fazer algumas perguntas para ela. Eu comecei a dizer, tá, por que você está com medo que seja câncer? Ah, porque eu estou com medo, porque eu tenho uma filha pequena, e se eu tiver câncer e eu morrer, eu não vou poder cuidar da minha filha. E aí começou a desencadear uma série de outros pensamentos que começou a intensificar, e ela começou a intensificar, inclusive, a dor. E eu disse assim, calma, respira um pouco. Eu vou explicar para você como funciona isso, como que o seu cérebro está agindo. Nesse momento, você tem um sintoma que está dizendo que você tem uma dor abdominal. Mas essa sua dor abdominal, ela pode ter vários fatores. Pode ser um alimento que você comeu. Pode ser, vou explicar para você também, o organismo, ele gera, quando nós estamos ansiosos, e ansioso é uma antecipação de um medo que vem acontecer no futuro. Por exemplo, nesse caso você está sentindo que você está com medo que você possa ter câncer. E o teu cérebro está dizendo para você, você vai ter câncer, e começa a assustar você. E aí vem desencadeia uma série de outras reações que você começa a sentir medo de morrer. E medo de morrer associado a câncer começa a ter os batimentos cardíacos a aumentar, e o teu organismo com esse medo desproporcional, irracional, porque você não tem nenhum diagnóstico que você tem nenhum tipo de enfermidade maior. Ele vai gerar um hormônio, e ele, como está gerando um hormônio, e esses hormônios são de vários tipos, mas nesse caso, como você está gerando um hormônio, e os hormônios de medo, geralmente eles são preparados para que você fuja, para que você se esconda, ou para que você se proteja, ou para que você lute, ele desencadeia uma série de hormônios para gerar energia, fazendo com que o seu estômago produza uma energia para você sobreviver a, por exemplo, um câncer. Porque provavelmente você precisa ter energia, porque você vai precisar para enfrentar um momento difícil, desde que ele seja racional. Mas não é racional, é irracional e desproporcional, porque você não tem um diagnóstico ainda. Então, como o seu cérebro está produzindo, fazendo com que o seu organismo produza, porque o nosso cérebro é uma máquina de produção, e ele é o centro da produção, ele desencadeia para todo organismo que produza substância para você sobreviver. Mas é desproporcional e irracional. Então ele está jogando uma quantidade de hormônio para dentro do seu sistema digestivo que vai fazer com que gere energia, mas só que você está em jejum. Como você está em jejum e ele está jogando dentro do seu sistema digestivo, do seu estômago, do seu intestino, ele está jogando hormônios, esses hormônios vão desencadear, muitas vezes, uma série de irritações dentro do seu sistema digestivo que vai gerar dor. Ou o seu sistema intestinal vai gerar dor porque você está gerando energia e vai fazer ele trabalhar. Mas ele vai trabalhar como se não tem nada dentro do seu sistema digestivo?
E aí, com isso, a dor. E aí, quanto mais você somatiza, mais você produz substância e mais dor você vai sentir. Então, calma. Não sofra. Vamos imaginar, tá bom? A sua experiência terrestre você vai ter que enfrentar. Vamos imaginar que isso fosse real. Você vai ter que enfrentar um câncer. Mas está cheio, todo dia dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas no mundo estão enfrentando o câncer. Só que daí a medicina, ela já tem recursos com medicamentos, ela tem recurso com uma série de especialistas para tratar se você tem um câncer. Mas não é real ainda. E pode nem ser, porque o seu cérebro está criando algo que não é real, é desproporcional, irracional, e você está sofrendo por antecipação. E sofrer por antecipação é ansiedade. E sofrer por ansiedade vai gerar insônia. Insônia vai fazer com que o seu organismo e o seu corpo não trabalhem direito. E vai desencadear outros problemas. Você não se alimentando direito vai desencadear outros problemas. Calma. A experiência terrestre nossa tem tempo e data marcada. Você não vai morrer antes do tempo. Ninguém morre aqui na Terra antes do tempo. Tem um tempo para todas as coisas. Esse é um outro campo que nós vamos estudar no futuro, o campo da fé. Mas nesse momento eu estou trabalhando com você gerência emocional. Você ter controle sobre as suas emoções e essa emoção do medo, a ansiedade é uma emoção também, é para você aprender a gerenciar que você não precisa sofrer por antecipação. Tudo que tiver que acontecer na Terra vai acontecer. Mas vai acontecer no seu tempo. Então respira, confia em Deus, confie no médico que você escolheu para olhar o seu exame, confia no médico que você escolheu para fazer a sua endoscopia. O médico, por prudência, está pedindo uma biópsia e com certeza você vai chegar lá no dia 15 ou dia 20, quando o seu exame tiver o resultado, não vai ter nada. E se você estiver sofrendo por antecipação, você vai desencadear outras doenças por uma doença que é irracional e desproporcional, que não existe. E se tiver qualquer coisa que você tiver que tratar, com medicamento ou com qualquer outro tipo de ajuda médica, a ciência vai ajudar você. Então você não tem que sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação é criar problemas que não existem. Então, o medo, gerenciar o medo, então veja só, o que o seu cérebro criou. Você sentiu uma dor, a dor você já começou a imaginar que é um câncer, o câncer você já começou a imaginar que você vai morrer, então você começou a ter medo do câncer, medo da morte. Aí a sua filha vai ficar sozinha, então você já começou a ficar com medo de perder o amor de alguém, porque agora sua filha vai ficar sozinha. O seu esposo vai ficar sozinho. E você começou a ficar criando tudo isso por uma coisa que não é real. Que ela não é real, é desproporcional e irracional. Então você precisa gerenciar seu cérebro. Como que você faz? Respira e diz assim, ó, ei, cérebro, eu tenho controle sobre você. O nosso corpo, nós podemos dividir em 3 partes. A parte física, a nossa parte emocional, que é a nossa mente, o nosso cérebro, e o nosso espírito. Eu quero dizer para você que o seu espírito é puro e é imortal. Esse é um campo da espiritualidade. Mas o seu espírito é imortal. A sua mente não é imortal. A sua mente ela fica criando o tempo inteiro mecanismos para dizer para você determinadas coisas que são irracionais e desproporcionais. E você tem que aprender a gerenciar isso. Você tem que ser dona do seu eu. O seu eu saudável decide as coisas que vão acontecer. Então, não permita que seu cérebro diga o que vai acontecer. Porque qualquer tipo de fato que venha acontecer, que a sua mente tenta criar no seu corpo físico, vai desencadear problemas psíquicos, emocionais, mas físicos também. Porque a partir da geração de pensamentos que são energia, pensamentos são impulsos elétricos e são energia, eles desencadeiam dentro do nosso corpo mecanismos de proteção ou de fuga ou de luta para fazer com que você possa sobreviver. Mas você só pode fazer isso para coisas que são racionais. A pessoa vem e traz para você um determinado diagnóstico. Ó, você tem determinada coisa. A partir disso, racionalmente, com o seu eu saudável, você vai enfrentar. Aí você vai chamar as pessoas, vai discutir. Mas o seu exame diz assim, ó, você está lendo o diagnóstico do seu exame, diz assim, ó, uma pequena gastrite. Uma pequena gastrite que pode ter sido desencadeada por problemas emocionais. Então o médico vai começar a fazer uma dieta para você, junto com o nutricionista, vai indicar para você uma dieta e um medicamento para você tratar essa gastrite. 30, 40, 60 dias você está curado.
E aí, dependendo do tipo de alimento que você vai comer, você vai estar curada, não é nada. Agora, se tiver qualquer outra coisa, olha, tem determinada situação no seu intestino, no seu estômago, o médico vai dar uma medicação e vai cuidar de você. Mas você vai enfrentar as coisas conforme elas forem acontecendo. É que nem uma criança de 12 anos querer imaginar quando ela vai ter 18 anos para ela tirar a carteira de motorista. E ela já começar a sofrer por antecipação que ela não vai conseguir tirar a carteira de motorista com 18 anos. Ei, você está com 12 anos. Espere chegar aos 18. Não sofra com antecipação. Gerenciar as emoções. Controlar as emoções. As emoções causam doenças físicas. Então, nesse projeto, Doutor Medo, eu quero ajudar você a enfrentar suas emoções. Respiração, meditação, autocontrole emocional, não sofrer com situações do futuro, não antecipar o futuro, enfrentar situações do presente, consciente e com o eu saudável, gerenciamento das emoções. E o medo é uma das 6 emoções básicas, um dos maiores problemas psicológicos da atualidade. E nós vamos aprender aqui no Doutor Medo a enfrentar esses problemas, tá bom? Espero que esse caso específico possa ajudar você a se entender também, a gerenciar suas emoções, não antecipar problemas, enfrentar os problemas conforme eles forem surgindo. E com a fé e com o conhecimento, você vai aperfeiçoar essa competência emocional que vai ajudar você a enfrentar situações do cotidiano de um jeito diferente, tá bom? Então curta aí, se inscreva aí no projeto Doutor Medo no YouTube, também visite lá a página do Facebook, Doutor Medo, e também www.doutormedo.com.br. E veja lá as dicas, a bula do dia a dia, veja lá também os casos que a gente comenta lá no blog e faça parte desse projeto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.